No coração das montanhas rochosas de Montana, a 2.100 metros de altitude, onde os invernos chegam a menos 40 graus Celsius e os ventos sopram a mais de 100 km por hora, existe uma pequena cidade que guarda um dos segredos mais extraordinários da vida selvagem americana: Pine Ridge. Uma comunidade tão pequena que possui apenas uma loja de ferragens, um posto de gasolina e um motel com 12 quartos. Mas nos últimos 4 anos, algo impossível começou a acontecer aqui. Imagine por um momento. Você entra numa loja comum para comprar pregos e parafusos, mas ao se aproximar do balcão, seus olhos se deparam com algo que deveria estar a quilômetros dali, nas florestas selvagens. Major, uma jaguatirica de 20 quilos que faz algo que desafia tudo o que sabemos sobre felinos selvagens. Ela cumprimenta clientes com um aperto de pata. Como isso é possível? Por que um predador nato escolheu viver entre humanos? E o que sua história pode nos ensinar sobre os limites entre o selvagem e o domesticado? Para entender Major, precisamos primeiro compreender sua espécie. A jaguatirica, conhecida como Lynx rufus, é o felino selvagem mais comum da América do Norte. A jaguatirica pode saltar até 3 metros, correr a 48 km por hora e ouvir sons de até 64.000 Hz. E isso é quase o dobro do que um ser humano consegue perceber, olha só. Mas Major não era como as outras, viu? Na verdade, Major é diferente. Aos 4 anos de idade e pesando 20 quilos, isso é 25% acima da média para machos da espécie, ele quebra todas as regras do comportamento felino. Pode acreditar, era uma manhã de abril e estava chovendo torrencialmente. A temperatura estava em torno de 4 graus Celsius quando encontrei Major numa estrada madeireira, a cerca de 80 quilômetros ao norte daqui. Foi um daqueles momentos que a gente não esquece. Tom encontrou Major quando ele tinha apenas 3 meses de idade, pesando meros 2,8 quilos. Isso era metade do peso normal para a sua idade, sabe? A pata esquerda dele tinha sido severamente ferida, provavelmente por uma armadilha ilegal. Quando o Major chegou à minha clínica, ele estava desnutrido e também desidratado. A lesão na pata era realmente grave. 3 tendões estavam rompidos e havia uma fratura no metacarpo. Eu calculei então suas chances de sobrevivência em apenas 30%. Durante 72 horas críticas, Major lutou entre a vida e a morte. Mas olha, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a responder não só ao tratamento médico, mas também à presença humana, de uma forma nunca antes documentada em jaguatiricas. Era como se ele entendesse que estávamos tentando ajudá-lo. Em vez de se esconder ou mostrar agressividade, que seria o comportamento normal para filhotes selvagens, Major começou a procurar nossa companhia. É um comportamento realmente atípico para a espécie dele. O que aconteceu com Major nos leva a um dos maiores mistérios da biologia: como e quando animais selvagens se tornam domésticos. Existe uma diferença fundamental entre domesticação e docilidade. A domesticação é um processo evolutivo que leva milhares de anos. Mas Major passou por algo diferente, uma forma de imprinting, ou impressão comportamental. O imprinting é um fenômeno descoberto pelo biólogo austríaco Konrad Lorenz em 1935. Durante um período crítico de desenvolvimento, geralmente nas primeiras semanas de vida, jovens animais podem formar vínculos profundos com outras espécies. No caso de Major, o trauma da separação precoce da mãe
combinado com os cuidados intensivos dos Henderson durante seu período crítico de desenvolvimento, criou um fenômeno raro, uma jaguatirica que vê humanos como sua própria família. Mas isso ainda não explicava seu comportamento mais extraordinário. O famoso aperto de pata. Foi numa manhã de terça-feira, 18 meses após sua chegada, que Major fez algo que mudaria sua vida para sempre. Eu visitava Major todas as manhãs há quase 2 anos. Trazia petiscos, pequenos pedaços de frango orgânico que custam cerca de R$25 o quilo aqui em Montana. Mas naquela manhã, quando estendi a mão com o petisco, Major não pegou o petisco imediatamente. Em vez disso, ele se levantou, me olhou diretamente nos olhos e colocou sua pata sobre minha mão. Foi o momento mais mágico da minha vida. Mas o que realmente estava acontecendo? Major havia inventado seu próprio ritual de agradecimento, ou isso era algo mais profundo? O que Major demonstra é uma forma sofisticada de comunicação interespécie. Ele observou o comportamento humano de apertar as mãos e adaptou esse gesto para sua própria anatomia e capacidade. A notícia se espalhou como fogo. Em questão de semanas, Henderson's Hardware passou de uma loja local para um destino turístico. O número de visitantes saltou de 15 a 20 clientes por dia para mais de 200. Mas a fama trouxe desafios inesperados. Em julho de 2023, após uma reportagem nacional da CNN, Pine Ridge foi literalmente invadida. Era um caos. Pessoas chegavam de ônibus fretados de Denver, Bozeman, até mesmo de Calgary, no Canadá. O motel local, que custava R$180 por noite, começou a cobrar R$450 e ainda assim estava lotado. O pior foi perceber que Major estava sofrendo. Ele passou a se esconder, recusava-se a comer. Seu comportamento mudou completamente. A biologia nos lembra que, mesmo animais adaptados ao convívio humano, têm limites. O estresse crônico pode causar desde problemas digestivos até depressão em felinos. Major estava apresentando todos os sinais de ansiedade severa, perda de apetite, comportamento de evitação, até mesmo agressividade. Precisávamos agir rapidamente ou perderíamos tudo o que havíamos conquistado. Foi então que Margaret e Tom tomaram uma decisão corajosa. Implementamos um sistema de horários de visita. 2 sessões por dia, manhã e tarde, com no máximo 12 pessoas por sessão. Cada visitante tinha exatos 5 minutos com Major. O sistema funcionou. Achávamos ter encontrado equilíbrio, mas então surgiu um desafio que colocaria Major diante de algo muito maior do que multidões. Emma tem autismo severo e praticamente não fala. Dirigimos 6 horas desde Denver. Gastamos R$300 em combustível, porque vi na internet que Major tinha uma conexão especial com pessoas diferentes. Para entender a magnitude do que estava prestes a acontecer, precisamos compreender o autismo. Afetando 1 em cada 44 crianças nos Estados Unidos, o transtorno do espectro autista frequentemente cria barreiras na comunicação e interação social. Crianças no espectro autista frequentemente encontram dificuldades extremas em estabelecer contato visual ou responder a estímulos sociais. Emma, especificamente, havia regredido após um período traumático. Não falava há 11 meses. A terapia assistida por animais tem mostrado resultados promissores, mas geralmente envolve cães ou cavalos treinados especificamente para essa função. Major, por outro lado,
Era um felino selvagem sem qualquer treinamento formal. Emma ficou congelada quando viu Major. Ela tem hipersensibilidade sensorial, ruídos altos, movimentos bruscos a deixam em pânico. Pensei que seria um desastre. O que aconteceu a seguir desafiou tudo o que sabemos sobre terapia assistida por animais e intuição felina. Foi extraordinário. Major, que normalmente permanece em sua plataforma durante todo o dia, simplesmente desceu. Ele caminhou até a borda do balcão, mas não de forma agitada. Foi como se ele soubesse que essa criança precisava de algo diferente. Estudos recentes em neurociência animal sugerem que felinos podem detectar alterações em padrões de hormônio do estresse através do olfato. Major, com sua experiência única de 4 anos convivendo com humanos, havia desenvolvido uma sensibilidade extraordinária. O que observamos foi Major modulando completamente seu comportamento. Seus movimentos ficaram mais lentos, sua postura baixa, não ameaçadora. Era como se ele estivesse consciente da vulnerabilidade de Emma. Major estendeu sua pata, mas não como fazia com os outros visitantes. Ele a manteve ali, imóvel, esperando que Emma decidisse. E quando ela finalmente tocou, foi como se uma barreira invisível se quebrasse. Por 7 minutos, um tempo excepcionalmente longo para os padrões de Major, menina e jaguatirica permaneceram conectadas. Emma, que evitava contato visual até mesmo com familiares próximos, olhava diretamente nos olhos âmbar de Major. Do ponto de vista neurológico, o que presenciamos foi fascinante. O contato com o Major ativou no cérebro de Emma uma resposta de oxitocina, o hormônio do vínculo, algo que medicamentos e anos de terapia não conseguiram alcançar. Mas o milagre não parou aí. Obrigada, Major. Foram as primeiras palavras espontâneas que ela disse em quase 1 ano. E não foram dirigidas a mim, sua avó que a criou, mas a uma jaguatirica que ela havia conhecido há minutos. Nos 6 meses seguintes, Emma e Rosa fizeram 12 viagens a Pine Ridge. Cada visita custava aproximadamente R$800 em combustível e hospedagem. Mas olha, os resultados eram inegáveis. Emma começou a falar novamente. Primeiro apenas com o Major, depois comigo, depois com outros. Ela voltou para a escola. Major não apenas a curou, ele a trouxe de volta para o mundo. A história de Emma não era única. Nos arquivos da família Henderson, encontramos registros de 47 casos similares. Crianças e adultos com necessidades especiais que encontraram em Major uma ponte para a conexão humana que a medicina tradicional não conseguira construir. A história de Major nos ensina que a conexão transcende as barreiras entre espécies. Em um mundo cada vez mais dividido, uma jaguatirica em Pine Ridge, Montana, nos mostra que a empatia pode florescer nos lugares mais inesperados. Major nos lembra que não somos as únicas criaturas inteligentes neste planeta. Sua capacidade de criar rituais, de escolher com quem interagir e de demonstrar gratidão desafia nossa compreensão sobre a consciência animal. Os números contam uma história extraordinária em 4 anos. Major recebeu mais de 35 mil visitantes de 47 estados americanos e 12 países diferentes. O turismo trouxe aproximadamente R$2.800.000 para a economia local de Pine Ridge. Major não salvou apenas a si mesmo, ele salvou nossa cidade. Antes dele, éramos uma comunidade em declínio. Hoje, temos 3 novos restaurantes, um hotel renovado e 23 novos empregos.
Enquanto observamos Major em seus momentos finais do dia, uma pergunta permanece: quem realmente domesticou quem? Será que Major se adaptou ao nosso mundo? Ou será que fomos nós que aprendemos a ver o mundo através de seus olhos âmbar? Major representa algo muito maior que uma história individual. Ele simboliza a possibilidade de coexistência entre humanos e vida selvagem, num momento em que essa fronteira está desaparecendo rapidamente. Os dados são alarmantes. A cada ano, perdemos aproximadamente 18,7 milhões de hectares de habitat selvagem, uma área equivalente a quase todo o estado de São Paulo. A população de felinos selvagens na América do Norte diminuiu 38% nos últimos 50 anos. Major nos fez questionar tudo o que pensávamos saber sobre a linha entre selvagem e doméstico. Ele escolheu conviver conosco, mas nunca perdeu sua essência felina. É uma lição de como a convivência pode funcionar quando baseada no respeito mútuo. A rotina de Major se tornou um ritual quase sagrado em Pine Ridge. Às 6:30 da manhã, invariavelmente, ele desce as escadas do apartamento dos Henderson. Sua primeira parada é sempre a janela voltada para as montanhas Mission, como se recordasse de onde veio. Às vezes eu o vejo olhando para aquelas montanhas e me pergunto se ele sente saudades. Mas aí ele se vira, vem até mim e coloca a pata na minha mão, como se estivesse dizendo: "Não, pai, meu lugar é aqui com vocês. A ciência nos ensina que jaguatirica em vida livre vivem em média 7 a 10 anos, enquanto em cativeiro responsável podem viver até 15 ou 20 anos. Major, aos 4 anos, está no auge de sua vida, pesando 20 quilos, medindo 1,2 metros de comprimento, com uma envergadura de patas que alcança 15 centímetros. Suas características físicas são notáveis. Seus caninos medem 2,3 centímetros. Ele possui visão noturna 6 vezes superior à humana, e sua audição detecta frequências até 64.000 Hz. Mas o que o torna especial não são esses atributos selvagens. É como ele escolheu usá-los para se conectar conosco. Pesquisadores da Universidade de Montana iniciaram um estudo longitudinal sobre Major, o primeiro de seu tipo. Eles documentaram que Major reconhece mais de 200 indivíduos pelo cheiro. Lembra-se de padrões de comportamento de visitantes regulares e desenvolveu 17 diferentes vocalizações específicas para situações sociais distintas. Major criou seu próprio dialeto social. Ele tem sons específicos para cumprimentar crianças, adultos, idosos. Tem uma vocalização particular quando Emma chega, que não usa para nenhuma outra pessoa. É um nível de sofisticação social que, olha só, rivaliza com primatas. Enquanto os pesquisadores anotavam dados, Major mostrava algo que nenhuma planilha poderia medir: sua capacidade de ensinar. Nos últimos 2 anos, 3 filhotes de jaguatirica órfãos foram trazidos para Pine Ridge para reabilitação. Major assumiu o papel de mentor, demonstrando comportamentos que permitiram a reintegração bem-sucedida de 2 desses filhotes à vida selvagem. Ver Major ensinando aqueles filhotes foi, bem, transcendental. Ele mostrava como caçar com brinquedos, como marcar território, como se esconder. Era como se ele soubesse que eles precisavam dessas habilidades para sobreviver do lado de fora. Habilidades que ele escolheu não usar. O terceiro filhote, uma fêmea chamada Luna, nasceu com deficiência visual severa. Major adotou-a como se fosse sua própria filha. E hoje Luna também vive na loja,
desenvolvendo suas próprias habilidades sociais únicas. A presença de Major transformou Pine Ridge em um centro não oficial de pesquisa e educação sobre vida selvagem. A loja Henderson's recebe agora visitas de estudantes de biologia, veterinários em formação e pesquisadores de 23 universidades diferentes. Major nos deixará um dia. Jaguatiricas, em cativeiro, vivem entre 12 a 15 anos, mas seu legado é eterno. Ele provou que em um mundo muitas vezes cruel e dividido, ainda existe espaço para magia, para conexão, para milagres. E que às vezes, basta estender a pata para tocar uma alma. Major continua sua rotina diária na Henderson's Hardware Store, em Pine Ridge, Montana. Para visitá-lo, é necessário fazer agendamento prévio. Parte da renda das visitas é doada para a conservação de felinos selvagens. Se esta história tocou seu coração, compartilhe. Porque às vezes, a maior aventura não está nas selvas distantes, mas na capacidade de reconhecer a magia que existe bem ao nosso lado.